E nós vamos falar, o nosso assunto vai ser síndrome de suspensão inerte e fazer uma breve apresentação só para saber por que nós estamos aqui. Mas meu nome é Rodrigo Araújo, a gente entrou nesse estudo da síndrome de suspensão inerte, entre outros, mas a nossa formação, eu sou tenente-coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a entidade que a gente tem todo o respeito do mundo. Fiz o meu mestrado em Ciências Médicas na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Performance Humana na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Biologia. Mas, falando isso, é para juntar um pouco de ciência, através da academia, então através da USP, da UFSCar, juntar um pouco de experiência, os 30 anos de carreira na Polícia Militar de São Paulo, através do Corpo de Bombeiros, e hoje, como diretor técnico da RTC, falando sobre as condições que envolvem acidentes em altura. Então a nossa agenda vai ser essa breve apresentação, alguns fundamentos de proteção contra a queda, até para poder fazer o link entre a nossa apresentação e a apresentação de grandes palestrantes que os senhores e as senhoras terão aí pela frente. Um pouquinho de anatomia e fisiologia, não dá para a gente falar de síndrome de suspensão inerte e fatores correlatos, sem a gente fazer uma pequena abordagem sobre anatomia e fisiologia humana, falar especificamente sobre a síndrome de suspensão inerte. Ela tem outros nomes, mas a gente vai acompanhar o nome da normativa brasileira, como síndrome de suspensão inerte, os procedimentos reconhecidos, condutas e depois questionamentos. Nós vamos entender aqui um pouquinho, eu vou sair um pouquinho até do slide, mas a gente tem que começar entendendo que vai ter um assunto extremamente explorado pelo meu amigo Gianfranco Pampalon, mas falando da NR1, GRO e o PGR, a importância da análise de risco, antecipação de riscos, os treinamentos, o tratamento de risco, capacitações, a hierarquia das proteções. Vão ter momentos na nossa fala que nós vamos falar de medidas de engenharia de suma importância para que não aconteça queda. Mas mesmo com tudo isso, falando de NR1, falando de NR35, interface com NR33, porque você tem trabalho em altura no interior de espaço confinado, integrando capacitação e integrando um plano de resgate exequível e no tempo requerido. Ou seja, aqui a gente vai falar não especificamente do plano de resgate, porque tem um outro especialista que vai falar com toda a propriedade sobre plano de resgate, mas plano de resgate parte-se do pressuposto que ele é exequível e ele é dentro de um tempo requerido. E aí a gente vai passar e vai migrar para queda, ou seja, alguma coisa dessa bolinha vermelha para trás deu errado, por algum motivo, ou pela capacitação, ou por uma medida de engenharia, não importa, mas houve a queda. A queda a gente pode observar ou não um processo anatômico-fisiológico, que é a síndrome de suspensão inerte, que aí está com o SSI, e a gente vai abordar bastante. As condutas de suporte básico de vida, falando em protocolos cientificamente indexados, ou seja, o que é importante deixar muito claro aqui para os senhores e para as senhoras é que nós estamos com base em ciência. Tanto é que essa apresentação está sendo disponibilizada em PDF e tem a bibliografia no final, onde tudo que nós estamos falando aqui não é o Rodrigo que está falando, mas sim com fundamento científico, por protocolos reconhecidos e não por uma questão de experiência somente, tá? Mas vamos falar desses protocolos, um pouquinho de suporte avançado de vida, que vai terminar lá em um ambiente hospitalar. Bom, quando a gente fala um pouquinho de anatomia e fisiologia, não é o momento aqui. Esse bate-papo que nós teremos nesse momento, nesses 40 minutos, nós estamos colocando 40 horas em 40 minutos. Então é óbvio que isso daqui é uma visão geral e não um assunto que vai ser aprofundado. Mas é importante a gente posicionar que os vários sistemas que nós temos no organismo humano,
o sistema cardiorrespiratório, músculo-esquelético, digestório, sistema nervoso com toda a sua complexidade, o sistema respiratório, tudo isso vai estar envolvido nos eventos que compõem a síndrome de suspensão inerte. Um sistema vai conversar muito com o outro para dar algumas respostas, alguns mecanismos de compensação que é necessário saber. Agora, eu chamo a atenção de que a síndrome de suspensão inerte, ou o choque ortostático, ou a intolerância ortostática, ou a síndrome do arnês, como queiram chamar e como queiram procurar na literatura, mas que nesse momento nós vamos tratar como síndrome de suspensão inerte, porque é o termo que foi adotado de maneira muito inteligente na NR35. Tá? Então é importante dizer que, olha, ela não vai ser um evento de estudo só da região da cintura, né, na cintura pélvica, ou na cintura escapular, ou na cabeça. A gente vai perceber que todo organismo ele tem respostas a essa condição de suspensão. Tá legal? O último achado, em termos de síndrome de suspensão inerte, tem várias hipóteses. Na realidade, o grande estudo ele vem lá de trás, ele vem um pouquinho antes da década de 40, mas em 40... com alguns estudos durante a Segunda Guerra e após a Segunda Guerra, mas para o nosso ambiente, que seria um ambiente de trabalho, ou seja, a condição laboral em altura, ou até condições esportivas, porque aqui no Brasil a gente tem a magnífica, maravilhosa influência dos esportistas de montanha que migraram para o trabalho em altura, e isso é um grande legado para todos nós. Então, o grande marco foi em 1972, onde saiu um primeiro consenso. Só que hoje, por exemplo, com esse trabalho que a gente está observando aqui, ele publicado em 2020, então em janeiro de 2020, esse trabalho que a gente vai mostrar aqui está na nossa bibliografia, desculpe, ele foi qualificado em junho de 2019, e, na realidade, no encerrar das luzes, no apagar das luzes de 2019, ele foi publicado e saiu no Wilderness Environmental Journal em 2020, ou seja, é algo altamente atualizado. Então, a hipótese mais difundida, que pressupõe o acúmulo de sangue nas extremidades inferiores, obviamente, tá, ele está levando... entende-se uma redução da pré-carga. Eu estou colocando aqui da forma como está o artigo, mas a gente vai explicar de maneira rápida o que é pré-carga, o que é o débito cardíaco, mas pré-carga nada mais é do que a força que o sangue faz em uma câmara cardíaca que é o ventrículo. Então, essa pressão que exerce na entrada do sangue na câmara cardíaca é chamada de pré-carga. Então, há uma redução da pré-carga e, consequentemente, isso daí a gente levaria aqui várias horas para explicar a fisiologia circulatória, mas, consequentemente, diminui a saída de sangue do coração, o débito cardíaco. E isso gera um efeito que aí chamamos de hipoperfusão, mas na realidade é uma irrigação inadequada que pode levar à perda de consciência e, num último estágio, à morte. Eu queria pedir a atenção de todos e observar essa foto, que é uma foto real de um voluntário. Isso está no artigo agora de 2020. E olha a posição que ele está. Nós estamos partindo do princípio que esse voluntário ele está com um cinto de segurança, que nesse caso é um esportivo, tá? Então esse estudo ele foi baseado em um cinto esportivo, na medida adequada desse usuário, e com o uso adequado. E isso é uma coisa muito importante. Tudo que a gente for comentar aqui, falar aqui, ele está vinculado a um uso adequado de equipamento e não a um uso inadequado, e que a gente vai comentar um pouquinho para frente. Nós temos aí alguns equipamentos ligados a esse voluntário. Na realidade foram 20 voluntários com 40 experimentos. Alguns experimentos dinâmicos antes de ser feita a mensuração, que na realidade foi a ultrassonografia e a espectroscopia, e com 2 equipamentos diferentes, na mesma posição, tá? E que dá uma confiabilidade para o estudo muito grande, aliás, maior até do que outros estudos anteriores. Então, o que a gente observa ali na região
do fêmur ou região da coxa desse voluntário. Ali vai ter o posicionamento de um transdutor de ultrassom e também um espectrômetro, na realidade um leitor de oxigênio que está posicionado ali na região do gastrocnêmio, que são os músculos ali da batata da perna, da panturrilha, tá legal? Nessa análise, os eventos de quase desmaio, aqui desmaio com o nome técnico de síncope, eles foram observados em 30% desse objeto de estudo, tá? Foram caracterizados por diminuição repentina de frequência cardíaca, pressão arterial, combinada com ocorrência de tontura, pele pálida, calor, visão turva, náusea, entre outros. Só que esses achados, eles se assemelham a um evento neurocardiogênico. Pessoal, de novo, a gente está colocando 40 horas em 40 minutos, não dá tempo aqui da gente falar o que é o choque neurogênico, o que é o choque medular, mas o importante é que existe um evento neurogênico, que é um evento complexo, se é complexo ele tem vários fatores, que está envolvido nessa condição de estudo. Mas, no entanto, essa causa da condição neurogênica, em nenhum trabalho ela é clara, e isso é um fato, tá? Então vamos lá, quando a gente começa a falar da compressão, existe uma condição que ainda é equivocada do ponto de vista científico, obviamente, então o que a gente está falando de achados científicos, que o motivo de ter esse pool ou essa retenção de sangue nas partes inferiores está vinculada a uma constrição de tiras do cinto de segurança ou do cinto esportivo, do que for, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de cinto, então a começar de um cinto esportivo muito leve, muito esportivo, né? Praticamente atlético, e depois modelos de cintos que são vinculados a condições laborais, até um modelo de cinto, como é o caso aí do Gravity, da MSA, que tem uma condição de transferência de energia muito boa, de deformidade muito boa, e assim por diante. Agora, a condição nesse estudo, na posição que aquele voluntário estava, a constrição de cinto não teve nada a ver com acúmulo de sangue nos membros inferiores, por uma condição anatômica. Na realidade, a veia femoral superficial, que é a veia de estudo, que é um grande vaso, ele passa na parte da frente da coxa, na parte anteromedial da coxa, tá? E a parte onde tem a constrição da tira do cinto de segurança, ela está na parte posterior da coxa. Então isso ficou extremamente provado através de ultrassonografia, que o motivo de constrição, o motivo desse acúmulo de sangue nas partes periféricas inferiores está vinculado não à constrição do cinto, desde que, volto a dizer aqui e com toda atenção, desde que corretamente utilizado. Se você colocar um cinto e colocar a tira extremamente apertada, você pode ter um efeito de garroteamento. Isso não é o equipamento, isso não é a síndrome. Na realidade, você está criando uma condição de compressão que ela não é vista no uso convencional e indicado pelo fabricante do equipamento. Então você tem que ter o tamanho certo do cinto, a regulagem correta e o uso correto. E nós estamos partindo do pressuposto, então, e nesse artigo partiu-se do pressuposto, que o cinto está sendo usado de maneira adequada. Então, por uma condição anatômica, não é a constrição das tiras que vão causar, no uso adequado do cinto, esse empossamento, de maneira genérica falando, esse acúmulo de sangue nas partes inferiores. Tá legal? É claro que existe uma influência na localização dos pontos de tensão e deformação de equipamento. Você pega um cinto mais leve, com menos capacidade de transferência de energia, com menos capacidade de deformação, isso tem alguns efeitos. Agora, a gente colocou essa imagem, e volto a dizer, né, fica à vontade para utilizar esse PDF depois, porque todas as fontes estão sendo citadas. Então, nesse caso, dessa suspensão desse indivíduo, desse trabalhador ou desse esportista, ele pode ter uma compressão de tórax. Se você tem um cinto que não está adequado para aquele indivíduo, para o peso do indivíduo, para o tamanho de caixa torácica, e ele deixa muito apertado, e no momento que tem a tensão, onde aquele cinto vai trabalhar,
você pode ter alguns esforços, né, compressivos laterais no tórax, que eles são extremamente danosos naquilo que refere à síndrome de suspensão inerte. Não é que ele cria a síndrome, ele não tem nada a ver com isso, mas ele não ajuda a sua recuperação. Então, o ponto de você ter o equipamento certo, adequadamente usado, regulado e específico para determinados trabalhos. Agora, a síndrome em si, esse empossamento, ou essa condição de segurar sangue nas partes mais baixas, estando em suspensão, numa posição ereta, por exemplo, ou sentada, semi-sentada, na realidade a gente tem que lembrar, e isso eu estou sendo repetitivo para quem já viu esse tipo de palestra nossa, eu vi que tem vários amigos aí assistindo, mas nós temos a bomba principal que é o coração, com as suas 4 câmaras cardíacas, é a nossa principal bomba, ou seja, o que faz acontecer de maneira principal na circulação, em termos de energia, é o coração. Porém, nós temos mais outras 2 bombas, que são a bomba plantar. Na realidade, são 2. Nós temos 2 conjuntos de gastrocnêmios, que são os músculos da panturrilha, um em cada perna. É importantíssima essa musculatura, porque a resistência que a artéria tem para suportar a pressão que o coração está bombeando, a resistência que vai ter é diferente do funcionamento do outro vaso, que são as veias. As veias, elas têm uma condição de elasticidade diferente e elas são valvuladas, ou seja, elas possuem válvulas. Só que elas dependem, principalmente nas pernas, obviamente, de uma condição de quase ordenha. Tá? Não estou falando que existe um movimento de ordenha. Mas como a gente está falando para um público que não está vinculado diretamente à medicina, mas como se tivesse um movimento de ordenha, que quando o músculo da perna trabalha, ele empurra o sangue e ajuda ao sistema venoso, ou as condições dos vasos, fazer o sangue chegar no coração. Então, nessa foto ali tem um esportista com o seu cinto de segurança, com a sua cadeirinha, mas observem bem a região da panturrilha, como ela está tensionada, ou seja, ali o músculo está forçando os vasos, na realidade as veias, ajudando as válvulas venosas também a empurrar o sangue para cima e a válvula fecha para ele não descer. Então tá bom. Agora, na síndrome de suspensão inerte, o que acontece? Nós temos uma condição da circulação normal, e essa condição normal, a gente está falando da grande circulação e da pequena circulação, que é a circulação pulmonar. Existe a terceira circulação, que é a circulação do sistema porta, que é vinculada ao fígado, mas nesse momento a gente não vai explorar essa condição da circulação através do sistema portal. A gente vai falar um pouquinho da grande e da pequena circulação. Mas observem bem uma condição natural, que é essa condição aqui, e uma condição que não é natural, que é essa condição aqui, ou seja, um acúmulo de sangue nas regiões inferiores. Isso é a síndrome de suspensão inerte. Na realidade, é esse acúmulo ou essa ineficiência do sangue voltar para onde ele deve, que é o coração, para se passar para a pequena circulação e depois voltar para a grande circulação. Agora, com tudo isso, nós temos que ter manutenção, o corpo, nós somos projetados para a manutenção da vida. Então nós temos mecanismos compensatórios, por isso que a gente tem todos aqueles sistemas trabalhando ao mesmo tempo. Nesse exato momento, para eu estar falando, o meu sistema nervoso está trabalhando, o meu aparelho locomotor está trabalhando, o meu sistema digestório está trabalhando, ou seja, tudo está integrado, fazendo a manutenção de vida. Só que quando você tem algum efeito que está causando algum problema ou algum desequilíbrio, você tem mecanismos compensatórios. Só que esses mecanismos compensatórios sempre são para manutenção da vida. Então, isso fica claro e a gente vai entender alguns processos da síndrome através desses mecanismos compensatórios e manutenção da vida. Desculpa, eu vou voltar um slide aqui, mas eu gostaria que prestassem também bem atenção, quando a gente falar de áreas nobres, ou do que é importante a manter a perfusão ou manter a irrigação sanguínea, mas olha o que está nessa ilustração. Cérebro, coração, pulmão. Só que ali estão os rins e pertinho do pulmão, que não está desenhado aí, mas está o fígado.
Mas vamos falar de cérebro, coração e pulmão. Isso daí é a nossa área nobre. Ou seja, fora isso, em determinados eventos é perfumaria. A gente tem que cuidar dessa situação, tá? Quando a gente fala de síncope ou de desmaio, e aqui a gente está colocando uma condição de desmaio normal, tá? Isso daí, ele foi adaptado da Universidade de Vila Rica, mas é um desenho, é uma ilustração que nós entendemos como bem didática, numa condição normal. Então, o evento do desmaio, que tecnicamente se chama síncope, a gente vai ter a palidez, a sudorese, a cefaleia, podendo ter palpitações, náuseas, visão turva e assim por diante. E qual que é a tendência? A tendência é, olha, tem algo acontecendo, o nosso sistema entende que para preservar a vida, olha, eu vou guardar energia. Então, essa força que o coração está fazendo para poder mandar o sangue para a aorta, sair pelas ramificações carotídeas para chegar no cérebro, ele está vencendo a força da gravidade. Então, se eu estou na linha do chão, mantendo o coração e o cérebro alinhado, você diminuiu essa força que o coração tem que fazer, reduzindo um pouco a ação da gravidade. Então isso daí é um mecanismo de defesa. A gente só tem um problema, a gente está falando de trabalho em altura. Uma coisa é você ter a síncope na forma que eu estou aqui, eu estou em cima de uma plataforma, que se eu cair aqui, eu no máximo vou ter pequeno trauma, ou vou cair no chão, e meu coração vai estar na linha da minha cabeça. Agora, e quando a gente está pendurado? A gente vai ter todos esses eventos, só que o coração ainda vai continuar com uma grande ação e com a problemática de quebrar a ação da gravidade. Então, na realidade, eu gostaria que os senhores e as senhoras atentassem a essa condição do desmaio, mas o desmaio pendurado. E aí que vem os protocolos de atendimento de falar que um plano de emergência ou um plano de resgate, ele tem que ser exequível e extremamente rápido. É por causa disso, tá? Então vamos lá. Só que dentro da síndrome de suspensão inerte, nós temos condições associadas. É muito interessante, nós viemos do meio acadêmico, lá da USP, da UFSCar, mas nós viemos do serviço de emergência, aliás, que é a minha paixão, a minha vida, foi e sempre vai ser o serviço de bombeiros. Mas a gente observava no serviço de bombeiros e nos atendimentos de emergência o cuidado com algumas condições teóricas. Olha, eu estudo síndrome de... qualquer tipo de síndrome de maneira estanque. Não é bem assim. A síndrome de suspensão inerte, ela pode estar associada com outros traumas. Tomara que ela esteja isolada. Mas aqui eu quero chamar a atenção que existem condições que podem estar presentes junto com a síndrome de suspensão inerte. Então, trauma por impacto, e aqui eu deixei, importante nós deixamos essa ilustração mostrando a cintura pélvica, que é o quadril, falando de maneira popular, mas um trauma nessa região, então, olha, por uma falha de engenharia, e aqui eu gostaria de chamar a atenção de uma maneira muito especial, de alguns mentores que nós tivemos, de alguns grandes professores, e esses grandes professores, a gente pode citar que é o Wilson Simon, lá de Poços de Caldas, o Irivan Burda, de Curitiba, o Gianfranco Pampalon, meu grande amigo, o Aguinaldo Biso, mas quando a gente fala de medidas de engenharia, é aí que vem a importância dos parâmetros de projeto. Porque, olha, tudo bem, eu tenho a minha linha de vida, ou eu tenho meu dispositivo coletivo, ou o que for, mas se ele for mal projetado, e que esses grandes nomes que eu falei para vocês, para os senhores e para as senhoras, eles têm essa preocupação do bom projeto, é justamente para evitar efeitos consequentes. Olha, é daí que vem, quando eu estou usando um talabarte, eu calcular de maneira adequada a zona livre de queda. Eu não posso estar dentro do meu plano, daquele trabalho, ter uma máquina que está dentro da minha zona livre de queda. Aquela máquina não devia estar lá. Eu não posso fazer o cálculo daquilo lá e, no momento que tem um efeito pendular da queda,
o corpo se deparar com uma estrutura, com uma coluna, com uma viga, com um equipamento qualquer. Então, os parâmetros de engenharia, eles são essenciais, tá? Então, começa lá atrás, por isso que a gente colocou como se fosse uma linha do tempo, a gente está começando na NR1, porque a gente tem que tratar e antecipar tudo isso. Traumas de desaceleração, volta para a engenharia. Como que eu calculo essa condição? Qual que vai ser a força de desaceleração? Aqui eu não estou falando eu estou falando de quedas controladas, quedas com equipamento. Alguns amigos e amigas que eu estou vendo que estão nos acompanhando, já viram algumas palestras nossas falando do impacto no chão ou no impacto da estrutura. Não é o momento agora. Aqui a gente vai colocar um parênteses nisso e falar só da síndrome de suspensão inerte com os efeitos associados. Tá? Mas essas condições de desaceleração, elas são extremamente importantes. Errou no projeto, eu causo alguns efeitos danosos também. E aqui, onde está essa condição de chave, onde a gente fala de síndrome de esmagamento, síndrome compartimental, e esse nome esquisito, rabdomiólise, que a gente vai conversar, esses três fatores, eles caminham junto e a gente vai falar um pouquinho. Mas eu queria que sempre lembrassem dessa imagem aqui, ó. Olha a quantidade de vasos sanguíneos, de inervação, olha essa estrutura óssea que nós temos na região onde está boa parte do nosso sistema de segurança, boa parte de onde vai ser transferida energia. Quando a gente fala isso, aqui tem alguns exemplos de algum tipo de acometimento ou de algum tipo de lesão da cintura pélvica, dos ossos da bacia, por exemplo. Então você pode ter um esforço axial, um esforço rotacional, não importa. Qualquer lesão de bacia, estando pendurado, é uma lesão crítica. A partir do momento que você perde a estabilidade daquela região, na ilustração passada a gente viu o tanto de vasos sanguíneos que passam ali. Às vezes você tem uma situação estabilizada, mas uma manipulação equivocada ou o cálculo inadequado de engenharia com relação à desaceleração ou a impacto de estrutura, gerando uma lesão de bacia ou uma lesão nos ossos da cintura pélvica, pode gerar uma condição crítica. E a representação ali daquela cabeça com as setas também são vetores de força que pode acontecer. E é importante dizer, quando a gente dá aula de queda, para quem já assistiu ou para quem vai assistir, vai ver que a maior taxa de mortalidade está ainda nas lesões na cabeça, tá? Mas ela vem seguida das lesões da região da cintura pélvica. Bom, quando a gente fala de síndrome compartimental, não é o caso, a gente não vai aprofundar aqui, conforme eu falei, 40 horas a gente não faz em 40 minutos, mas o aumento da pressão no interior de um compartimento, ele reduz a perfusão capilar, ele reduz a irrigação, até um nível que não tem vida, que não há viabilidade, você não tem mais saída e entrada de sangue com oxigênio, com seus nutrientes. Então isso, ele é observado na síndrome de suspensão inerte, ele pode aparecer, mas a gente não tem um tratamento pré-hospitalar para essa síndrome. E ela tem um tempo para ela se desenvolver. E, obviamente, esse tratamento ele é um tratamento intra-hospitalar, via de regra. A gente pode ter alguma outra atuação de maneira isolada de suporte avançado, fazendo a fasciotomia, mas volto a dizer que isso é um procedimento médico, né? Então invasivo, e que deve ser feito em ambiente hospitalar. No atendimento pré-hospitalar, a gente vai simplesmente reconhecer e transportar com o maior número de informações possível para passar para o médico. Isso, a questão de informação é uma coisa importante. Aqui vem aquele nome esquisito que nós vimos, mas a rabdomiólise, e ela tem um nome esquisito porque na realidade é a junção de vara ou estria, do grego rabdos, o mio, que vem de músculo, nosso tecido muscular, e lise, que é destruição ou degradação. Então, na realidade, a rabdomiólise é destruição de tecido muscular. Tá? Esse tecido muscular é o tecido muscular estriado. Então, nós temos a musculatura estriada esquelética, que a gente está mexendo aqui, eu estou mexendo o braço, perna, tá? E temos a musculatura estriada cardíaca. Ambas sofrem com relação à rabdomiólise. E essa figura está aí, está justamente para a gente mostrar
que os rins, que de maneira grosseira falando aí parece esses dois feijões aí, um de cada lado, né? Ele tem um papel importantíssimo nas condições consequentes de síndrome de suspensão inerte, tá legal? Então vamos lá, quando a gente fala da rabdomiólise, a forma como ela pode acontecer é uma lesão massiva muscular. Então a gente está falando de duas pernas, a quantidade de músculo que tem na perna, o volume de células musculares que tem na perna. Esse músculo, ele entra em sofrimento. Quando a gente fala entra em sofrimento, é que ele sofre, ele tem uma condição de ruptura, ele tem uma lesão, aonde algumas entidades, algumas substâncias, alguns componentes celulares são colocados na circulação ou ficam esperando a circulação. E aí a gente pode falar no potássio, que vai interferir diretamente nos batimentos cardíacos, em algumas regulações hormonais, e a gente vai falar principalmente da mioglobina. Nós não vamos entrar aqui no fator médico-biológico. O que é importante? Tem mioglobina na circulação fora de limites de um intervalo seguro, você tem possíveis lesões renais. Na realidade, a mioglobina é uma molécula muito grande e que quando chega nos túbulos renais, nos néfrons, que são as células renais, há a deterioração dessas células e dependendo da amplitude disso, se perde a função renal. Por isso que síndrome renal aguda, tá? São condições vistas pós suspensão, em algumas condições. Agora, muita gente nos pergunta das intercorrências de resgate, ou seja, o que acontece? Olha, mesmo fazendo socorro, aquele trabalhador ou aquele esportista lá de montanha, aquele escalador veio a óbito. Na realidade, existem condições vinculadas à trombose profunda, que a gente vai falar um pouquinho, e isso está vinculado à embolia pulmonar, que também pode ser conhecida, isso daí dentro conversando com cirurgiões vasculares e entrando dentro do conhecimento da fisiologia circulatória, síndrome da classe econômica, na realidade, é você deixar membros inferiores com pouco movimento. Fala-se classe econômica porque voos com grande duração, ou ônibus apertado, ou aqui vai de maneira muito importante, por exemplo, o trabalhador de acesso por corda, seja o nível que for. Ele está sempre, ou na maior parte das vezes, numa condição suspensa, com a perna fletida, como estava aquele voluntário no nosso trabalho, no trabalho apresentado. Então, na realidade, se não tem a movimentação, você pode ter uma condição de um acúmulo de sangue, e isso ele pode se transformar num trombo, e esse trombo caminhar por grandes vasos até chegar a pequenos vasos, que seria, por exemplo, vasos do pulmão, e isso gerando a embolia pulmonar. Tá? Mas isso são fatores consequentes. Pode acontecer com síndrome ou sem síndrome. Se a gente for observar na literatura indexada, científica, nós temos uma condição de aproximadamente não, de 2 casos de trabalhadores de acesso por corda que, sem ter a síndrome de suspensão inerte, tiveram o tromboembolismo. Tá? Qual que é a condição disso? É movimento o tempo inteiro. Se você está movimentando a musculatura, principalmente a bomba plantar, está ajudando o sangue a ir e não ter esse acúmulo. Agora, as intercorrências de resgate ou a morte em resgate, havia uma condição de falar, olha, a morte durante o resgate refere-se ao colapso cardiovascular no momento do resgate. Olha, a posição do corpo e esse tipo de cenário. A causa da morte no resgate, ela não é clara ainda. Nós não temos nada definitivo para falar, olha, eu coloco nessa posição ou naquela posição. Agora, uma hipótese é que tratava da arritmia cardíaca, e isso realmente teve alguns achados através de arritmias sinusais, contrações ventriculares prematuras, mas tem estudos que já provaram que isso não é exclusivo da síndrome de suspensão inerte. Ou seja, você não precisa estar pendurado para acontecer arritmia sinusal nem contração ventricular prematura. A segunda hipótese é sobrecarga de ventrículo direito. Essa é importante a gente falar pelo seguinte, senhores e senhoras, porque teve um consenso a partir de 1972 de, olha, solta devagar o cinto e põe numa posição semi-sentada. Isso foi
empírico, porque na realidade não existe nenhum protocolo cientificamente indexado que fala dessa manobra. Houve um consenso ou uma recomendação, que aliás, para quem entrar na nossa bibliografia, vai ver os artigos de 1972, que em nenhum momento está o reconhecimento científico, mas sim uma recomendação, tá? De que o paciente deveria ser inicialmente colocado numa posição sentada para que o sangue pudesse retornar gradualmente ao coração. Eu estou colocando uma atenção bem grande aí, que há achados científicos em desacordo com essa afirmação acima. Então aqui começam os cuidados. Olha, para qualquer caso eu vou colocar o paciente ou a vítima, como queiram chamar, na posição sentada. Não. O que eu vou seguir é um protocolo de suporte básico de vida reconhecido. Tá? E hoje nós temos achados que não vão nessa direção. Tá? Nesse estudo em referência que nós estamos apresentando, foi encontrada uma rápida diminuição de diâmetro de veia, da veia femoral superficial, ou seja, esse grande vaso, após a colocação dos participantes na posição horizontal, ou seja, eles estavam sentados, tá? Foram colocados em pé, ou seja, eles estavam numa posição que facilita a síndrome, foi colocado em pé, e a redução do diâmetro da veia femoral superficial foi rápida, tá? E isso a gente vai mostrar através das fotos, e a gente tentou colocar de maneira didática. Me desculpe, mas aqui não é curso de ultrassonografia, eu não sou ultrassonografista, mas a gente tentou ao máximo aqui fazer de uma maneira didática. Mas olha só, quando a gente vê a vista longitudinal da veia femoral superior direita, conforme estava naquela foto, a gente observa, na primeira foto, que é a foto A, nós observamos que tem uma válvula, ali onde tem uma estrelinha, aquilo ali é uma válvula da veia, tá? Mas nesse momento, a pessoa está na posição deitada, ele está em supino, tá? E o diâmetro dessa mesma veia, que é a veia femoral superficial, ela está com 9,8 milímetros. Logo depois de 2 minutos e 30 segundos, essa mesma veia já estava com 15 milímetros. Depois de 5 minutos, ela estava com 15,2 milímetros, mas eu gostaria que vocês observassem aqui onde está a bolinha vermelha, que já tem um acúmulo de sangue aqui na cúspide da válvula da veia, tá? Ou seja, já tem um acúmulo de sangue aqui. E depois de 7 minutos e 30 segundos, você tem um tamanho, tá? O diâmetro dessa veia aumentada em 16,6 milímetros, ou seja, sai de uma posição de não suspensão de 9,8 milímetros e chega, depois de 7 minutos e 30 de suspensão, a 16,6 milímetros. Mas não é só a condição do diâmetro que aumentou, mas sim uma condição muito importante, que é esse acúmulo de sangue atrás da cúspide da veia. Tá legal? Então, pessoal, isso daqui já é um achado para falar que esse acúmulo de sangue nas condições inferiores está nessa dilatação dos vasos aonde cabe mais volume, tá? E falta volume em algum outro lugar. Tá legal? E quando a gente fala das mortes de resgate, embora ainda seja um objeto de considerável debate, tem muito para a gente estudar ainda, mas muito. Aliás, eu fico extremamente feliz, não só como um pesquisador, mas como um bombeiro, ou como um bombeiro aposentado, mas como um estudioso do assunto, de ver as iniciativas que estão começando a ter no Brasil, de estudar especificamente esse tipo de fenômeno, tá? Então nós temos muito para estudar, mas atualmente acredita-se que a fisiopatologia da síncope neurogênica, que é o que a gente falou dessa interação do sistema nervoso com o circulatório, com o hormonal no meio, ela esteja relacionado a esse estresse de posicionamento prolongado, ou seja, a suspensão, tá? E pensa-se que o retorno venoso reduzido ative alguns receptores, tá? Na realidade são mecanorreceptores, são sensores, falando português claro, que estão no ventrículo esquerdo. Só que com essa ativação, os sinais aferentes, né? Então sinais nervosos que o coração manda para o tronco cerebral, eles anulam um tipo de sistema. Na realidade eles fazem aquele sistema não entrar, ou entrar de maneira menor. Eu queria, isso como envolve o sistema nervoso autônomo, que é dividido em parasimpático e simpático, a gente colocou essa foto aí,
E isso daí é um pedal de acelerador que está escrito Go, ou seja, vai, acontece, e o pedal de freio escrito Stop, ou seja, para. Então, para a gente entender o sistema nervoso autônomo, quando a gente fala do simpático, ele é o vai, tá? Ou luta ou foge. Ou seja, aumenta a frequência cardíaca, respiratória e assim por diante. Então ele acelera, tá? Só que é justamente isso que diminui o tônus, que aquela reação dos mecanorreceptores do ventrículo esquerdo fazem é justamente segurar o simpático. Só que quando está segurando o simpático, você está pisando no freio. Quem que é o freio? É o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então é nisso que vem a bradicardia, que a frequência cardíaca cai e assim por diante. Tá legal? Isso daí é um estudo extremamente aprofundado. Qual que é a prevenção? É movimentação constante. Não importa se foi a queda acidental ou se é o trabalhador com acesso por corda. Movimentar a musculatura da perna é o ponto importante. Hidratação adequada. Se você tem um maior volume circulante, os efeitos consequentes são menores com uma boa hidratação, tá? E não com o organismo desidratado. Equipamentos adequados e um plano de resgate que seja exequível e rápido, pessoal. Não é plano de resgate de papel, tá? Papel não salva, tá? Papel não deixa acontecer. Mas sim a capacitação, a inteligência na montagem desse plano. E aqui vai um assunto regulatório em homenagem ao meu grande amigo Gianfranco, mas no item 35, na NR 35, no seu item 4.5.1, análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar, letra K, as situações de emergência e planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador. Tempo, pessoal. É o que a gente está falando desde o começo. Ou seja, não deixa cair. Primeiro, o trabalhador tem que estar em altura? O melhor dos mundos é não. Bom, o trabalhador está em altura, está com o equipamento adequado. Vão ter os sistemas protetivos. Mas se ele tem a queda, ele tem que sair do ambiente de maneira muito rápida. Porque senão tem todos aqueles efeitos que a gente já falou. Tá? A conduta, sempre o mais grave substitui o menos grave. Eu já estou indo para o final do meu tempo, mas é importante a gente dizer o que é o mais grave substitui o menos grave. Cuidado para não cuidar ou para não tratar aquilo que não é vital naquele momento. Às vezes você tem uma luxação muito feia que visualmente ela te choca, tá? Mas é uma luxação no joelho, no tornozelo. Mas o que importa, lembra, cérebro, coração e pulmão, eu tenho que seguir o meu protocolo de ABC. Tá? Ou seja, eu tenho que seguir uma condição que vai do mais grave para o menos grave. E isso é uma condição importantíssima. Indo para a nossa finalização, nós temos a conduta com vítima consciente. Primeiro, garante a segurança da cena. E aí vem as perguntas, poxa, mas já está garantida, estava com o sistema de segurança. Cuidado, se a engenharia falhou, ou se o engenheiro fez o projeto adequado, mas não teve uma execução adequada, não teve um treinamento adequado, o trabalhador está lá pendurado no seu talabarte e o talabarte está numa quina viva. Garantir a segurança é garantir que esse talabarte não vai coçar e partir. Tá? Então, depois que está garantida a segurança, propiciar apoio com algum tipo de objeto para acionar a bomba plantar. Isso é claro de uma pessoa consciente. E aí tem todos os sistemas que os fabricantes têm. Basicamente a gente está mostrando um sistema aí MSA, onde você consegue pisar e fazer o movimento de dorsiflexão para poder ativar a musculatura da panturrilha, que é a nossa bomba plantar. Tá? E de forma segura e rápida retirar essa pessoa do ambiente de risco e sugere-se, nessa condição, sugere-se fortemente a avaliação médica. Aqui a gente está colocando um pequeno desenho aí de uma plataforma elevatória de movimentação e trabalho, que agora é o novo nome, né, da antiga PTA. Mas qualquer condição que possa garantir o suporte e acionar a bomba plantar. Agora, e na vítima inconsciente? De novo, garantir a segurança da cena. A segurança da cena é a segurança do socorrista ou resgatista e a segurança de quem está precisando, tá legal? De maneira rápida e segura retirar do ambiente de risco, ou seja, diminuindo aqueles efeitos da síndrome de suspensão inerte, dentro de possibilidades do resgate, sem comprometer o tempo, pessoal, presta bem atenção, sem comprometer o tempo, tentar horizontalizar a vítima.
Só que se isso for aumentar o tempo da operação, esquece. O importante é tirar do ambiente de risco, diminuindo os efeitos da síndrome de suspensão inerte. Proceder a um protocolo reconhecido de suporte básico de vítima. Vítima inconsciente é decúbito dorsal, tá? E acesso de oxigênio, transporte, assim como os senhores e as senhoras aprendem em qualquer curso sério de suporte básico de vida. E havendo disponibilidade de acionar o suporte avançado, esse seria o melhor dos mundos também, tá? Então a presença de um médico, e um médico entendendo aquela cinemática do acidente, entendendo que aquela pessoa ficou pendurada, que pode ter efeitos relacionados, é interessantíssimo. E agora vem uma condição. Nessa condição de inconsciência, é mandatório a avaliação médica com a transmissão das informações da cinemática da queda. O médico que está recebendo ele não é obrigado a descobrir o que aconteceu. Então, é importante, principalmente nas capacitações, o que é passado no momento da entrega dessa vítima que vira um paciente no ambiente intra-hospitalar. Bom, aqui estão as nossas referências, e eu estou estourando o meu tempo, mas isso está no PDF, e eu queria deixar claro aqui, eu vou sair um pouquinho para vocês verem, mas é importante essa condição de literatura, que é literatura recente. Chamo a atenção do livro, que é o último ali da literatura, que é esse aqui, ó, Nigel Elix. Na realidade, ele está na 4ª edição, esse livro, e lá na página 460 dele, ele fala de maneira, assim, magistral, sobre planos de resgate em altura. E ele dá justamente essa condição, olha, ele tem que ser executável e tem que ser rápido, tá? Pessoal, aqui está o nosso contato, desculpa um pouco, o Emanuel vai me desculpar pelo tempo que eu roubei dele um pouquinho, mas aqui está o nosso e-mail, o nosso Zap, o nosso LinkedIn, o nosso canal no YouTube, lá tem alguns filmes na área de prevenção, inclusive com a participação do Biso e do Gianfranco, e fiquem à vontade para nos questionar a qualquer momento.